Fique agora com o pastor Michael Abudi. Episódio de hoje: Take Over. Decisões estratégicas. Quando os céus entram no jogo. Estamos nessa série Decisões Estratégicas. Eu tenho trazido termos do mundo dos negócios que se usam na hora de tomar decisões, trazendo à luz da palavra, para que você entenda o quanto é importante as suas decisões e como você deve tomar as suas decisões. Todos nós queremos acertar, todos nós queremos prosperar. Ninguém quer errar, ninguém quer passar um tempo consertando coisas erradas, gastando tempo consertando coisas erradas. E para isso nós precisamos tomar decisões certas. E essas decisões são decisões que nós aprendemos à luz da palavra. Na primeira semana eu falei sobre all in, tudo ou... Tinha 3 pessoas no primeiro culto, olha lá. Lembram de tudo, né? Graças a Deus que vocês vieram. Primeira semana eu falei sobre all in, que você tem que dar um tudo ou nada. No reino de Deus é assim, é tudo ou nada. Vamos para cima porque não existe meia fé, meia confiança. E semana passada eu falei sobre o que mesmo? Due diligence, é uma análise profunda para tomar uma decisão certa. E hoje eu vou falar sobre um termo que se usa muito, take over. O que é take over? Take over é quando você passa a ter o controle. Eu faço o negócio, desde que seja take over. Ou seja, daqui para frente é comigo. Acabou. Você não apita, você não toma decisão. Eu assumo tudo. Eu sou responsável por esse negócio. E eu quero que você entenda o quanto é importante para uma decisão estratégica você entender o que significa isso. Take over no mundo dos negócios, quando você vai fazer aquisição entre uma empresa e outra, uma empresa vai adquirir outra, ela assume a empresa de forma total, integral. Ela compra o controle. Dali em diante é ela que decide, ela que faz do jeito dela, ela que toma as decisões. E geralmente quando ela entra, ela muda a cultura daquela empresa, ela muda a direção, ela alinha os objetivos que aquela empresa tem, ela dá um take over. Existe algo quando se faz no mundo dos negócios, uma outra estrutura que se chama fusão. Fusão, na verdade, é quando 2 empresas se unem e elas se tornam uma só, misturando a cultura, misturando a gestão, misturando as pessoas que vão tomar as decisões. Guarda o que eu vou te dizer, Deus não faz fusão, Deus faz take over. Entendeu ou não entendeu? Deus não quer fazer uma fusão com você. Ele não quer entrar num negócio com você aonde vocês juntos vão tomar as decisões, aonde vai fundir a cultura mundana que você tinha com a cultura do reino de Deus. Não. Take over. Deus assume, Deus toma o controle, é Ele que dirige, é Ele que governa. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não fiz uma fusão com Deus. Deus fez um take over. Deus tomou o controle total e absoluto da minha vida. É Ele que vive, é Ele que decide, é Ele que dirige. É do jeito dele, não do meu jeito. É como Ele determina, é com os princípios dele, com os valores dele e não com os meus. Não é uma fusão entre você e Cristo. Cristo vivendo no seu lugar, controle total da sua vida. Querido, guarda o que eu vou te falar, ou Deus reina, ou Deus não dirige sua vida. Ou Deus reina, ou Deus governa, ou Deus não dirige a sua vida.
A igreja está cheia de pessoas que entraram na igreja em adultério e se converteram, oram, cantam, se batizaram e continuam em adultério. Elas acham que elas fizeram uma fusão. Eu decido algumas coisas, Deus decide outras. Um pouco é do jeito da minha cultura, um pouco do jeito da cultura de Deus. Não funciona assim. Isso não é conversão, isso não é mudança de vida. Isso não é você viver uma vida nova. Não se vive uma vida nova do jeito antigo. Deus não negocia sociedade. Deus não quer fazer uma sociedade com você. Ele quer governar sobre a sua vida. Ou Ele é Senhor e Deus absoluto, ou não há transformação de vida. Não se assuste com o que eu vou te dizer. Deus, o reino de Deus, não é uma democracia, é uma monarquia absoluta. Ele é Deus, Rei, Senhor e governa. Será que você está entendendo isso? Não adianta você achar que entrou na igreja tendo um namoro mundano, onde vocês têm relação sexual, e agora vocês estão na igreja, e vão para a escola bíblica, e estão no GR, e se batizaram, e você é dizimista fiel, mas continuam tendo relação. Não, no reino de Deus diz que não funciona assim. Você precisa aprender algo, a não omitir sua opinião. Quando alguém te pergunta sobre algum assunto, não omita sua opinião, apenas diga: a Bíblia diz, porque não é a sua opinião, é o que a Bíblia diz. E eu decidi viver, quando criei em Jesus, e eu aceitei Ele, e pela fé no que Ele fez, e não no que eu fiz, eu passei a ser uma pessoa transformada, salva, e a minha salvação é por aquilo que Ele fez, e não pelo que eu fiz, ou que eu faço. Mas a partir daquele momento começa uma transformação de vida. A salvação é de graça, mas uma vida precisa ser transformada. E essa vida transformada, ela tem que ser vivida de acordo com os valores e princípios do reino de Deus. Não existe meia conversão, não existe meio acordo. Deus não quer uma sociedade, Deus não quer uma fusão, Ele quer um takeover, Ele quer assumir o controle, o domínio, Ele estabelece a cultura, é de acordo com o governo dEle, as leis dEle, as regras dEle, e é assim a vida com Deus. Deus não compartilha o trono do coração com ninguém. Ele toma posse e retira você do trono do seu coração, e Ele governa a sua vida. Se você quer entender isso, se você quer viver isso, você vai experimentar o que são as melhores decisões da sua vida. Essa semana eu almocei em São Paulo com o dono de uma das 5 maiores empresas de infraestruturas do Brasil, uma gigante, 30 mil funcionários, uma coisa louca. Não sei como uma pessoa consegue dirigir isso. E ele marcou comigo, temos um amigo em comum, e a gente sentou em um restaurante para almoçar. Minha esposa estava comigo. E quando ele sentou, ele começou a me dizer: pastor, eu estava com uma situação muito séria no meu casamento. Meu casamento estava acabado. E nós tínhamos uma viagem com os amigos, e eu queria muito que a minha esposa fosse, eu e ela fôssemos. A gente já estava aí há 4, 5 meses, totalmente, morando dentro da mesma casa, mas separados, totalmente separados. E eu insisti muito com ela, porque eu achei que aquela viagem ia mudar o nosso casamento. E ela olhou para mim e disse, depois de muita insistência minha: você quer ir? Você quer que eu vá nessa viagem? Você sabe como está a nossa vida e você quer. Ele falou: pastor, eu aprontei muito com ela. E ela estava certa. E ela vira para mim e disse: eu vou se você fizer Legendários. Ele disse: o que é isso? Ela abriu o Instagram,
me deu e disse, é isso aqui. Eu comecei a olhar as fotos, cara sujo, sem camisa, gritando, um bando de gente laranja, rio, montanha. Falei, o que é? Ela disse, é você subir uma montanha, ficar lá 3 dias. Eu disse para ela, só isso? Ela disse, só. Então tá, vou, acabou. Pastor, eu comecei, ligo e tento, não conseguia fazer inscrição em lugar nenhum. E eu tentava no Rio, em São Paulo, eu tentava em Belo Horizonte. Eu queria viajar, eu queria resolver minha vida. E eu liguei em todos os lugares. Chegou uma hora, depois de 3 dias, que eu olhei, tinha uma lista. Eu fechei o olho e pus o dedo. Itapema. Pronto, peguei o telefone, é nesse aqui que eu vou, é daqui 15 dias. E não conseguia fazer essa inscrição. E achei uma pessoa que sabia o que era Legendários e disse, conheço o telefone de uma pessoa. E me deu o telefone. Eu liguei para essa pessoa. Ele falou, vou te dar o telefone, mas acho que ele não vai te atender. E outra, é daqui 15 dias, não tem vaga. Ele falou, pastor, eu mandava mensagem, eu mandava direct, eu fazia de tudo, e nada, e uma aflição. E eu dizia, eu preciso ir nesse negócio. E eu ri e disse assim, poxa, ou a viagem era muito boa, ou seu casamento estava ruim. Ele, os dois. O casamento estava muito ruim, mas a viagem era muito boa. De repente, a pessoa me responde, pois não. A hora que fez pois não, eu já liguei. Meu amigo, deixa eu te dizer, eu estou perdendo minha família, faz alguma coisa por mim. Eu acho que o cara ficou rindo do outro lado, que achou engraçado. E deu um jeito e fez minha inscrição. Chego lá sem saber de nada, não tinha nada, peguei, resumindo a história. Subi. Nunca tinha armado uma barraca na minha vida. Quando fui comprar a barraca, o cara lá, num tal de pé de pato, me ensinou a montar a barraca. Eu peguei meu celular e filmei. Falei, tranquilo, quando chegar na montanha eu vejo o vídeo e monto a barraca. Quando chegou, guardo o celular, ele é a barraca. Pastor, quando eu cheguei, a hora que eu terminei de montar a barraca, tinha tanta água dentro dela, mas eu estava tão cansado. Eu deitei em cima daquela água e disse, era mais fácil eu ter matado minha esposa. Quando eu fecho os olhos, um maluco vem, senhores, desmonta a barraca. Eu disse, não pode. Eu saí do lado de fora, eu disse, eu acabei de montar, desmonta a barraca, vamos embora. Ele disse, pastor, aí ele me contou uma série de coisas, e eu só ficava rindo, e quando terminou, ele disse assim, eu te chamei por um motivo, eu encontrei Jesus, eu não quero mais viver a vida que eu tenho, eu mudei de vida, aquela viagem, eu fui um outro homem, meu casamento foi restaurado, minha esposa está comigo de novo, eu não sei como é servir a Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer, me ajuda, porque uma coisa eu tenho certeza, eu quero servir a Deus, eu não quero mais ser quem eu fui, não quero fazer o que eu fazia, não quero viver como eu vivia, eu quero fazer tudo do jeito de Deus. Isso é take over, é Deus tomar o controle, é transformação de vida. Ele não sabe como é servir a Deus, mas pediu para ir servir no Legendários. Deixa aí, Deus vai fazendo. Querido, a Bíblia, ela nos mostra pessoas que passaram por um takeover, que deixaram Deus tomar o controle. Paulo, esse texto que eu acabei de ler, não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Ele disse, acabou, o controle é dele. Atos capítulo 9, quando Paulo fazia uma viagem para a Síria, e ele encontra Jesus, uma luz muito forte, ele cai do cavalo, e ele tem um encontro com Deus. Saulo, ele dirigia a vida dele, ele governava a vida dele. Cristo derruba ele daquele cavalo, cega ele, fala com ele. 3 dias depois, quando ele levanta, o Senhor tinha dado um takeover. E ele levanta e diz,
não vou para o lugar que eu vou, não faço o que eu faço, não continuo vivendo como eu vivia, minha vida não me pertence, agora a minha vida pertence a Ele, é do jeito dEle, nas leis dEle, nos valores dEle, nos princípios dEle, de perseguidor se tornou apóstolo de Cristo. De planos próprios e pessoais, passou a ter os propósitos do reino de Deus, os propósitos divinos, e ele escreve 70% do Novo Testamento. Por quê? Porque era Deus que governava a vida dele, não ele mais. Moisés em Êxodo capítulo 3, capítulo 4, você vê que ele chega num lugar ali, ele cuidando de ovelhas, no meio do deserto, era príncipe no Egito, tinha ido embora, fugiu, anos já tinham se passado, esqueceu de tudo aquilo, e está ali cuidando de ovelhas, e olha ali um arbusto, e o arbusto está pegando fogo, e ele chega perto do arbusto, e uma voz diz: tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é terra santa. E ele tira, e Deus diz: ei Moisés, acabou, daqui para frente não é do seu jeito, é do meu jeito, é eu que governo, é eu que controlo, é eu que dirijo, porque eu não quero mal para você, porque os meus caminhos são melhores do que os teus caminhos, meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos, porque eu quero te dar aquilo que você sonhou para o seu futuro, mas para eu te dar o que você sonhou no teu futuro, eu tenho que controlar, eu tenho que dirigir, não é fusão, é take over, eu controlo tudo. Moisés tinha desistido do propósito de Deus. Moisés fugiu do Egito, largou a missão, o propósito, o chamado de Deus. Quando Deus aparece naquela sarça e chama ele volta caminho para trás. E ele volta para o Egito, de onde ele tinha saído. E lá no Egito ele cumpre o propósito pelo qual ele nasceu: libertar o povo de Israel. E a partir daquele momento, um homem cheio de Deus, um homem poderoso, que enfrenta o faraó, se levanta, e ele faz com que o propósito de Deus se cumpra. Enquanto Deus não tomar o controle da sua vida, o propósito dele não vai se cumprir na sua vida. Enquanto você estiver dirigindo, enquanto você estiver no controle do carro, na direção, você vai guiar. Coisas boas e coisas ruins vão acontecer, mas o propósito de Deus não vai acontecer na tua vida. Agora, quando você entregar o controle para Ele, aí sim você verá como Deus vai te levar ao cumprimento do propósito. Se você deseja alcançar aquilo que você sonhou na sua vida, decisão estratégica, entrega o controle na mão dele, 100%, 100%. José, no Egito, foi a mesma coisa. José estava lá com o pai dele, com a família dele, foi vendido como escravo, ele perdeu o controle da vida dele, mas foi Deus quem começou a governar a partir dali. Jogado num buraco, vendido como escravo, trabalhou na casa do general, prosperou, traído, lançado dentro de uma prisão, esquecido dentro de uma prisão, mas era Deus que estava governando. Do poço para a casa de Potifar, para a prisão, da prisão, sentado no trono. Talvez você pense assim: Deus tinha um propósito, fazer de José governador do Egito, o homem mais poderoso da face da terra. Ele vai mudar para o Egito, vai trabalhar, ganhar dinheiro, vai ser rico, empresário famoso, amigo da realeza, e aí vai ter influência, vai fazer negócio com Faraó. Faraó vai ver que ele tem Deus, vivendo numa casa boa, vivendo um homem muito importante. Faraó vai pedir um favor, vai pedir outro, daqui a pouco Faraó vai dizer: governa no meu lugar. Talvez você e eu pensamos assim. Deus não pensa assim. Deus sabe qual é o caminho mais curto. Deus tira ele da família, joga dentro de um poço, tira ele do poço na casa de Potifar. Casa de Potifar ele é traído. Como Potifar era general, guarda isso, como Potifar era general, ele não foi jogado na prisão comum, ele foi jogado na prisão real. E a prisão real ficava onde? Embaixo do palácio, que eram os presos decretados diretamente por Faraó.
Ou seja, Faraó governava aqui, José estava aqui embaixo. O caminho mais curto para o trono era a prisão do palácio. E da prisão do palácio, ele só precisou trocar de roupa, fazer a barba, cortar o cabelo, subir as escadas e já estava na presença de Faraó. Ele era um ninguém, ele era um preso, ele era um estrangeiro, ele era pobre, ele era improvável, mas Deus tinha o controle total da vida dele. Essa é a diferença. Você está querendo ser probabilidades de dar certo. Você precisa ser alguém governado por Deus. Será que você entende isso? E Deus coloca ele governando. E José entendeu o propósito da vida dele, porque quando ele começa a governar e ele encontra os irmãos dele que havia traído ele poderia ter prendido, ele poderia ter mandado matar, ele poderia ter feito o que quisesse. Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando ele encontra, ele diz: vós, na verdade, intentastes, fizeram algo contra mim, fizeram mal contra mim, porém Deus tornou isso em bênção. Deus me mandou na frente de vocês para cumprir um propósito. Fiquem em paz, vou cuidar de vocês, vou dar casa, comida. Ainda tem 7 anos de muita seca, mas vocês estarão protegidos, porque Deus me chamou para proteger vocês. Ele entendia o propósito. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Está na hora de deixar o controle. Está na hora de tirar a mão da direção. Está na hora de parar de tomar essas decisões estúpidas que você está tomando. Essas decisões mundanas que você está tomando. Está na hora de deixar tudo isso. Quem está no controle da sua vida hoje? É você? É você que toma as decisões? É você que dirige? É você que faz? Que área da sua vida que você ainda está tentando negociar com Deus? É a área de relacionamento? É a área financeira? É a área de um chamado ministerial que Deus tem te chamado há tempo? Está tentando negociar o quê? Sonhos pessoais? Deixa de ser sócio, se torne servo. Não tente fazer com Deus um meio controle. Deixa Deus ter o controle total. Só não entrega o controle total ao Senhor aqueles que não confiam em Deus e que não conhecem Ele. Porque se você conhecesse Ele, confiasse nele, você entregaria o controle total a Ele. Porque você saberia que Ele no controle te levará a um lugar muito maior do que aquilo que você sonha ou deseja. Se Deus não tomar o controle, Deus não consegue fazer um milagre na sua vida. Deixa eu melhorar isso. Tem gente aqui que há muito tempo diz assim: Deus, eu tenho orado, eu tenho te buscado, eu creio no Senhor. Por que esse milagre ainda não aconteceu? Porque Ele não tem o controle total. Sem o controle total não tem como Deus fazer um milagre na sua vida. Hoje é a última grande negociação da sua vida. Essa é a única negociação que você tem que entrar sabendo que você vai abrir mão de tudo e entregar o controle. O reino de Deus é um governo, não uma sociedade. E Paulo, ele descobre esse segredo. E ele diz: é Cristo vivendo em mim. Não sou eu que tomo as decisões. A maior decisão estratégica da sua vida hoje é take over. Entregar o controle total. A partir de agora é Ele que controla, é Ele que dirige, é Ele que muda a cultura, é nas regras dEle, da maneira dEle, da forma dEle, porque Ele faz melhor que você. Ele faz melhor que você. Ele faz muito melhor que você. Há muitos anos atrás, eu tinha começado a trabalhar
E eu estava fora da igreja, longe de Deus. E foi o primeiro negócio que eu tive. E eu passei uma dificuldade muito grande. E um dia eu voltei para a igreja e comecei a buscar o Senhor, mas há poucos dias. E tinha um seminário na igreja. E eu estava, como diz o gaúcho, capa da gaita. E eu sentei, eu me lembro, no último banco, no canto. E estava assistindo aquele seminário. E quando terminou aquele seminário, foi muito interessante que o pastor disse assim: a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Então as coisas erradas que você plantou, você colheu. Mas também as coisas boas que você planta, você também está colhendo. Só tem um detalhe, que o que você está colhendo hoje vai acabar, seja bom ou ruim. Mas o que você planta hoje determinará a colheita do seu futuro. Comece a plantar sementes poderosas e boas na vida da sua esposa e do seu marido. E daqui a algum tempo virá uma colheita. Eu era solteiro, cheio de problema no meu trabalho, sem um centavo. E no meio dessa fala toda dele, ele disse: plante uma semente financeira, que uma colheita financeira virá e vai te tirar dessa crise. Eu disse: está falando comigo. E eu lembro que eu tinha vários valores a receber, e eu disse: Deus, se eu receber aquilo, eu vou dar 10%. É engraçado, né? A gente, uma formiguinha, querendo negociar com Deus, e achando que Deus é bobo, que Deus não conhece o nosso coração. Eu nunca me esqueço, eu estava sentado ali no último banco, e eu sinto no meu espírito Deus dizendo assim: depois de tudo de errado que tu fez, longe da igreja, você ainda quer negociar comigo hoje? Eu não disse mais nada. Eu me recordo que eu tinha um cheque predatado na minha carteira, era a única coisa que eu tinha, doido para chegar o dia para depositar e pelo menos pagar um pouco de conta. Eu me recordo que eu levantei, pus aquele cheque no envelope, pus em cima do altar. Sabe quando você põe assim no altar e põe a mão, e você quer ir embora, mas a mão não quer soltar? Eu disse: Deus, me perdoa por tanta coisa errada que eu fiz. E ainda querendo negociar, toma o controle, faz o que o Senhor quiser da minha vida. E voltei. Querido, a partir daquele dia, portas começaram a ser abertas. E foram questão de meses. Tudo aquilo estava solucionado. Porque eu comecei a todos os dias de manhã dizer: Deus, me dirige, me guia. Qual a decisão eu devo tomar? Eu quero fazer o que o Senhor deseja. Eu quero estar no centro do teu propósito. Eu quero fazer do seu jeito, na sua regra, da sua forma. E Ele começou a me dirigir. E foi tão fácil. Eu quero te dizer que quando Deus está no controle é muito mais fácil do que quando a gente está controlando. Nesse mesmo período, um pouco antes disso, logo depois disso, eu estava fazendo um negócio em Brasília, e aquele negócio deu errado, e eu voltei para casa, chateado, triste, nunca me esqueço, estava num Opala branco, e eu voltei para casa, e eu me recordo que quando eu entrei na estrada, eu disse assim: Deus, o Senhor acha que eu estou brincando de te servir? Senta aqui que eu quero falar com o Senhor. Ousado ou burro, um dos dois. No final você vai entender que era a segunda opção. E eu começo a viagem inteira. O Senhor está vendo? Mas gente, eu estava fora da igreja, eu estava fazendo tanta coisa errada que eu não devia estar fazendo.
sabe? Eu vim ali falando com Deus, falando. Eu nunca me esqueço. A gente vai chegando na cidade que eu morava, tem um trevo muito grande. E aí você contorna aquele trevo muito grande, vai para um lado, para o outro, e entra numa avenida. Final daquela avenida, era uma baixada assim, tinha uma concessionária, nunca me esqueço. E quando eu estou vendo assim, eu falando, Deus, e não é possível, e todo o negócio que eu estou fazendo está dando errado, e papapá, e eu não arrumo uma namorada, e lá ali, e começa a sair fumaça do motor, o carro desliga, só quem é velho sabe, eu pus ponto morto, pisei na embreagem, pus ponto morto, fiquei num silêncio, estava ruim, agora o motor fundiu. Eu não devia ter mandado ele sentar para a gente ter uma conversa. Eu pensei, eu faço contorno, entro da avenida, vou na banguela, só quem é velho sabe o que é, e desço na banguela. Banguela não é uma senhora que não tem dente. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá no fim, lá embaixo, entrei na concessionária, o freio quase não parou, porque aí o freio fica duro, né? Desci do carro, tranquei, liguei para meu pai. Pai, eu estou aqui na concessionária, o senhor pode me dar uma carona? Não tinha Uber. Você acredita que não tinha Uber naquela época? Meu pai veio, me buscou. Liguei do orelhão. Orelhão é uma orelha bem grande que conecta. Só que meu pai, quando me buscou e eu cheguei em casa, meu quarto ficava no andar de cima. E eu cheguei, subi, quando eu abri a porta, estava minha mãe de joelho, com a Juraci, uma amiga da minha mãe, dentro do meu quarto. E as duas orando. Aí eu fiquei parado, porque eu estava em silêncio desde o... Minha mãe olhou para trás, estamos orando por você. Orou pouco. Nunca me esqueço. A Juraci disse assim, ajoelhe aqui, Maico. Eu ajoelhei, ela pôs a mão na minha cabeça e disse assim, o Senhor manda eu te dizer que você acabou de dizer para ele no carro, o senhor não está vendo que eu estou no fundo do poço? E o Senhor manda te dizer, sim, apenas você ainda não está no fundo do poço, porque você está segurado na minha mão, mas é você que está me conduzindo e não eu que estou te conduzindo. E se você acha que está no fundo do poço, olha para baixo, ainda tem muita coisa para descer. Ou você decide continuar segurado na minha mão, mas eu te conduzir, ou eu espero você chegar no fundo do poço. Ali nasceu uma outra pessoa naquela noite. A partir dali, foi controle total e absoluto. Conheci a Liana, casei, abri a empresa de pescados, comprei a indústria em Santa Catarina, mudei para cá, me tornei pastor. E nunca vou esquecer aquele dia que eu voltei de Brasília, conversando com Deus e dizendo, o senhor não está vendo que eu estou no fundo do poço? Aquele dia foi take over. Aquele dia eu encerrei a sociedade. Não tem decisão em conjunto, a decisão é tua, é do teu jeito, como o Senhor quiser, nos teus planos, da tua forma, nos teus princípios, nos teus valores. E Ele me levou e me mostrou que o caminho dele era melhor que o meu, os pensamentos dele maior do que os meus, e Ele me trouxe num lugar que eu nunca imaginei que eu chegaria. É Deus
no controle. Se coloca de pé, eu quero orar por você.